Não, o que eu quero é, naturalmente, através da campanha eleitoral e das visitas que eu faço em campanha eleitoral, sublinhar aquilo que são as prioridades que nós temos vindo a referir. E se a primeira prioridade que nós temos são justamente a criação de melhores empregos e melhores salários, esta empresa efetivamente cumpre aquilo que nós pretendemos que seja um objetivo global da economia, na exata medida em que, conseguindo níveis de modernização e níveis de produtividade elevados, está em condições também de pagar salários acima da média do mercado. É uma empresa que não precisa de um decreto, por exemplo, para aumentar o salário mínimo, tem condições para pagar acima desse próprio decreto. É isso que nós queremos, ou seja, que seja a economia, que seja a realidade a levar ao aumento de salários e que não seja uma coisa artificial que depois se paga mais tarde e normalmente quem sai prejudicado é o mais desfavorecido. Aquele que nós pretendemos beneficiar é aquele que sai primeiro prejudicado sempre que há uma crise, sempre que há endividamento em excesso, sempre que há uma falência. Quem é que é o primeiro prejudicado? Não é quem ganha 4 ou 5 mil euros, é quem ganha 700, 800, 900 e, portanto, é justamente isso que eu entendo que deve ser a estratégia para o país. É bem recebida a proposta do PSD de redução do IRC? Isso é seguramente bem recebido, mas quando nós falamos em apoio às empresas, não falamos só na redução do IRC. A redução do IRC é aquilo que eventualmente é mais facilmente comunicado e que as pessoas entendem melhor. Mas, por exemplo, uma das medidas que nós temos de reduzir os prazos de pagamento do Estado aos seus fornecedores, ao ponto de conseguirmos chegar ao fim da legislatura procurando que o Estado pague tudo a 30 dias, o Estado, a Administração Central, pois teremos de fazer um caminho para os institutos públicos e para os hospitais e tal, mas pelo menos até ao fim desta legislatura conseguir isso é também uma ajuda, na exata medida em que muitas empresas estão descapitalizadas, e estando descapitalizadas, todo o apoio para a capitalização é fundamental. Uma empresa que está descapitalizada, uma empresa que tem problemas de fundo de maneio, se o Estado, como devedor dessa empresa, pagar a tempo e horas, reforça o fundo de maneio dessa mesma empresa. Portanto, há diversas medidas que nós temos, ou no programa ou em mente, porque, enfim, temos muita gente da área da gestão e da economia entre nós, que caminhará nesse sentido. Como, por exemplo, aqui, um déficit de apoio à exportação. Esta empresa exporta bastante, mas podia exportar muito mais se houvesse seguros de crédito mais robustos e mais alargados, e o Estado aí também pode ter um papel numa espécie de resseguro daquilo que são os seguros de crédito. Portanto, há aqui uma série de aspectos, depois vem para questões de ordem técnica, que, enfim, não é fácil de explicar às pessoas, mas o que é fácil de explicar às pessoas é que nós temos de ter as empresas no centro da atenção se queremos melhores salários e melhores empregos. Esta é que é a grande mensagem que eu penso que as pessoas vão entendendo. Dr. Rui Reis, estamos em direto para a CNN Portugal, estamos no dia a seguir ao debate com António Costa. Há bocado já ouvimos ali a fazer uma alusão àquilo que foi, à forma como entendo que correu o debate ontem. Há também uma sondagem pós-debate da CNN que o dá como vencedor desse debate. O senhor também acha que venceu o debate de ontem e que importância é que isso tem para si? Eu acho que sim. Agora, também aquilo que eu disse à entrada do debate, não vou dizer à saída do debate. O debate é importante para esclarecer os portugueses, os eleitores, mas o debate não é decisivo. Não é quem ganha o debate ganhou as eleições e quem não ganha perdeu as eleições. É um momento muito importante da campanha eleitoral, ou foi um momento muito importante da campanha eleitoral, mas não é um momento decisivo. Portanto, nem está ganho para mim, nem está perdido para o António Costa, nem vice-versa. Agora temos uma campanha eleitoral para complementar tudo aquilo que ontem cada um procurou explicar. Eu acho que ele não explicou grande coisa, mas isso agora cada um fará a avaliação. Eu procurei explicar e agora tenho 15 dias para materializar melhor aquilo que são as ideias que disse ontem, e outras naturalmente não disse ontem, porque, apesar de tudo, não é um debate sobre tudo e mais alguma coisa. E, portanto, é isso que agora temos todos pela frente. Continua a achar que vai ganhar as eleições legislativas? Já disse isso, de 30 de janeiro. Eu acho que, vamos lá ver, se me pergunta, face à experiência que eu tenho de eleições, porque ainda há bocado na reunião eu dizia, em termos jocosos, não é, que dizem que eu sou político, mas não sou político, sou praticamente um profissional de eleições, não faço outra coisa desde que cheguei aqui, que é disputar eleições. E, portanto, se me perguntem, face da minha experiência, das muitas eleições que eu já disputei ao longo da minha vida, eu dir-lhe-ei que aquilo que sinto,
costuma-se dizer na rua, não é tanto na rua, é também na rua, mas a falar com outras pessoas, por sua vez falam com outros e outros falam com outros, é assim que nós aferimos aquilo que é o sentimento geral da sociedade. Aferindo esse sentimento geral, a minha percepção é que, efetivamente, o ritmo de crescimento em que o PSD está desde há uns 2 meses, 3 para cá, permite-me achar que a probabilidade de ganhar é maior do que a probabilidade de não ganhar. O que se passa na Câmara de Santarém, em que o PSD governa, mas precisou do entendimento com o PS para afastar o Chega da equação, serve-lhe para justificar aquilo que pede ao Dr. António Costa, ou seja, se ganhar sem maioria que ele apoie um governo seu? Aquilo que acontece na Câmara de Santarém é, para lá da aritmética, em que os números são o que são, para lá do respeito por aquilo que foram os resultados eleitorais, o povo do Conselho de Santarém decidiu da maneira que decidiu e, portanto, a Câmara de Santarém tem 2 hipóteses só, não tem 3, só tem 2 hipóteses. Ou consegue maioria com o Partido Socialista, ou consegue maioria com o Chega. Fez aquilo que eu acho que é mais óbvio e mais lógico, que é preferir fazer um acordo com o Partido Socialista a fazer um acordo com o Chega. É isto que me parece que é lógico. Em direto para a RTP3, perguntava-lhe como é que autoavalia a sua prestação no debate de ontem, se ouviu o que disseram os comentadores e se concorda com eles. O que disseram os comentadores, sinceramente não ouvi, é da mesma maneira que disse há bocado, mas falo com quem ouviu e é por aí que eu sei. Também quando digo qual é o sentimento do povo português, não falo com 10 milhões de pessoas, é dessa forma que eu avalio, a sondagem real que faço é essa. Eu entendo que sim, e entendo que o Dr. António Costa teve ontem notórias dificuldades e a prova mais evidente dessas notórias dificuldades é que tentou arranjar aqui uma polémica em torno da classe média, porque ele tem noção exata que o setor da sociedade que está mais contra a governação do PS é exatamente a classe média. A classe média é a que tem levado mais pancada com a governação do PS, desde sempre, desde lá atrás, mas particularmente nestes 6 anos. E por isso ele tem consciência que está a perder na classe média, porque a classe média está ela própria a perder. Um país desenvolvido é um país com uma grande classe média. Um país subdesenvolvido é um país que quase não tem classe média. Tem muita gente pobre e alguns ricos, muito ricos. Não é esse o modelo de sociedade europeu, nem isso que nós queremos, nem é isso que ele também quer. Agora, é isso que ele tem conseguido, que é reduzir a classe média e transformar uma parte da classe média, na prática, em uma franja de pessoas mais desfavorecidas. Nós queremos uma classe média robusta. Quando eu falo no salário médio, na mediana dos salários, ou seja qual o elemento que eu vou buscar em termos estatísticos para explicar o que pretendo, o que eu estou a dizer é justamente isso. Não são os muito ricos que estão aqui prejudicados, alguém que ganha 12 mil euros, se estiver a ganhar 11 mil, ou se estiver a ganhar 10 mil, é tudo a mesma coisa. O problema é as pessoas da classe média. E hoje, quando o nosso salário médio está pouco acima de 1000 euros, ou quando a nossa mediana está nos 900 euros, isto significa que temos uma classe média fraca. E nós medimos o desenvolvimento do país pela robustez da classe média. É isto. Ele sente isso, ele percebe isso e tentam inventar ali uma rábula em torno da questão da classe média, porque percebeu que no debate não conseguiu vincar grandemente as suas opções, ou se conseguiu vincar as suas opções, elas não convencem os portugueses face aos 6 anos de experiência que Então temos. acha que perdeu ou ganhou o debate? Acha que não conseguiu? Pode ter conseguido agora aqui durante 24 horas, 48 horas, que isto é sempre um rebuliço, mas é evidente que é impossível, está a tentar o impossível, está a tentar conquistar uma franja enorme da sociedade, mas que ainda devia ser maior, que é a classe média, que é justamente quem tem perdido mais com o atraso de Portugal. Portanto, quando nós dizemos o PIB per capita, o rendimento, o produto per capita que nós produzimos, que nós estamos atrasados, que nós fomos ultrapassados por diversos países de leste. Isto depois traduzido na prática, o que é que quer dizer? Não quer dizer exatamente de importante que os ricos estão menos ricos ou que os pobres estão mais pobres ou menos... Não, quer dizer que a classe média, o país como um todo, aquilo que é a média do país, tem perdido, tem-se atrasado relativamente aos outros. Isto é inegável, isto são... mesmo que não se pegue nos números, as pessoas sentem isso no seu cotidiano e no seu dia-a-dia. Doutor, pode explicar então como é que, quando diz que no caso da saúde terá de ser tendencialmente gratuita, mas quem puder pagar tem de pagar, o que é que quer dizer com isso? Ouça, a fórmula que está no projeto de revisão constitucional está assim e podia estar como está. Estamos a dizer mais ou menos a mesma coisa. Optou a Comissão de Revisão Constitucional Interna, não é, por formular daquela forma.
está o tendencialmente gratuito, podia estar, ou está dito de outra maneira, é que ninguém pode deixar de ser tratado por falta de meios financeiros. Vai dar mais ou menos tudo ao mesmo, portanto, pode ser de uma maneira ou de outra. O Dr. António Costa tentou criar ali um caso, tem uma equipa a trabalhar para ele, andou com uma lupa a ver os documentos todos que o PSD propôs, ou vai propor, ou anunciou, a ver se na linha 38 da página 24 consegue apanhar alguma coisa. Não a conseguiu grande coisa, conseguiu isto. Mas ainda não respondeu taxativamente. Diga. Acha que perdeu ou ganhou o debate? Eu acho que ganhei o debate. Mas pronto, isso aí é evidente, mas eu não sou assim tão triunfalista, não sou fanfarrão para estar agora aqui a dizer ganhei o debate, ele perdeu tudo. Acho que sim, mas não é isso que é importante. O que é importante é aquilo que as pessoas, que os portugueses perceberam do debate e da clareza com que nós conseguimos ou não conseguimos explicar as nossas ideias. E eu acho que consegui, dentro daquilo que foram os temas que os jornalistas entenderam pôr em cima da mesa, eu consegui explicar de uma forma positiva aquilo que pretendo. E tenho agora 15 dias para explicar ainda melhor, através de dados concretos como este que estou a fazer agora aqui. Eu tenho uma pergunta que não ficou Sim. respondida ontem no debate e ia responder e depois não respondeu. O que é que Diga. o senhor teria feito à TAP se tivesse de ter tomado a decisão que este governo teve de tomar? Exatamente, essa pergunta que o Dr. António Costa lançou, que ele sabe qual é a resposta, podiam ter dado essa oportunidade, porque eu acho que é importante. A TAP é uma empresa que acumula prejuízos, tem acumulado prejuízos ao longo dos anos, não os anos todos da sua existência, mas particularmente depois de 25 de Abril tem acumulado prejuízos. Esses prejuízos têm vindo a ser pagos ao longo dos anos por impostos dos portugueses. E, portanto, a TAP tem, um ano tem 100 milhões de prejuízos, depois tem 50, depois tem 120, anda em valores desta ordem ao longo dos anos. E nós estamos sempre, desculpe-me o termo, a pingar para a TAP. Até que tivemos a pandemia, que é um abanão fortíssimo, aí a TAP não tem responsabilidade direta, é verdade, nem o Governo, é a pandemia, mas essa pandemia obriga a meter mais de 3 mil milhões de euros na TAP para voltarmos a ter uma TAP igual àquilo que ela sempre foi. Portanto, é para termos uma TAP que no futuro, com altíssimo grau de probabilidade, vai continuar de mão estendida ao contribuinte português. Porque razão é que se tem um historial muito próximo disto vai ser diferente. Por isso o anterior governo privatizou a TAP e bem, ou seja, passou o risco e a gestão para um privado. O governo do Dr. António Costa fez o contrário. Primeiro, colocou-se lá com 50% e agora, por força da pandemia, colocou-se com 100%. O que é que eu teria feito? O que eu teria feito é, no momento em que a TAP fechou completamente, faliu completamente por força da pandemia, e uma vez que o historial da TAP é este, e que previsivelmente assim será no futuro, a TAP tinha mesmo de fechar e, se houver interesse da parte de privados, fazer ao lado, de raiz, uma companhia nova, como foi aquilo que foi feito noutros países. Era uma oportunidade para isso, porque agora já não estavam a pedir mais 50 ou mais 100 milhões, já estão a pedir um balúrdio de 3 mil. Eu tenho esse exemplo para as pessoas terem uma noção dos números, que nós dizemos aos portugueses, 3,2 mil milhões de euros. Os portugueses sabem o que é ter 1.000 euros, 900 euros, 1.100 euros, não percebem bem a dimensão desse número. Então vou explicar a dimensão desse número. A receita anual em Portugal do IRC toda é de 5 mil milhões. Só a TAP vai levar dinheiro do Estado 3,2 mil milhões. Acho que assim as pessoas percebem a dimensão que estamos a falar. Portanto, acabou, porque o historial é este, e fazer uma coisa nova, de raiz, e sem vícios e sem problemas ao lado. Era isso que eu tinha feito há um ano atrás, há um ano e tal atrás. Agora, Foram lá metendo o dinheiro. Agora, pergunta-me, então amanhã ganho as eleições, o dossiê da TAP está na minha mão. É evidente que agora não faço isso, porque já lá foi metido muito dinheiro. E, portanto, se eu agora não meter o que falta, perco tudo aquilo que lá foi metido. Portanto, em vez de meter 3,2 mil milhões, já perdia 2 mil perdidos pura e simplesmente. Bem, então agora mais vale meter, mais vale capitalizar e procurar encontrar alguém no mundo que queira comprar a participação do Estado na TAP e assuma a gestão da TAP. E aí eu já não tenho problema maior,
que a TAP não ligue nenhum aeroporto do Porto, que não ligue nenhum aeroporto de Faro, ou que alguém que vai de Madrid para São Francisco paga 100 e tal ou 200 euros, e quando o avião aterra em Lisboa e entram os portugueses pagam 3 vezes mais. Mas a TAP já respondeu com a lei da oferta e da procura. É a lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura não leva o Estado português a pingar todos os anos para a TAP. A lei da oferta e da procura leva a TAP a ter custos salariais e custos não salariais e programas de voo e voos de acordo com a lei da oferta e da procura, porque se acumula prejuízos, não há cá a lei da oferta e da procura, ao contribuinte entrar com o dinheiro. Doutor, só para ficar claro, se ganhar as eleições, os 3,2 mil milhões de euros entrarão na TAP. Acabei de explicar que é evidente que se agora, desses 3,2, não metemos o que falta, e eles já lá terão metido à volta de 2 mil milhões, mas já se escuta aqui 1.000 milhões, quem troca sei lá o quê, mas é o que temos, não é? E, portanto, é lógico que seria uma completa irracionalidade, agora, deixar cair, quando, metendo o que falta, posso ter a TAP em condições de poder ser transacionada, poder ser vendida e recuperar alguma coisa pouca, mas ainda recuperar qualquer coisa. Mas agora, a questão era, são os 3,2 mil milhões? É aquilo que está acordado, é aquilo que está acordado com a União Europeia, é isso que nós temos de meter, porque seguramente que a TAP ainda deveria querer mais do que aquilo que a União Europeia permite. Portanto, isto é de elementar racionalidade. Eu não sou, vamos lá ver, não vou chegar ao Governo e vou fazer tudo ao contrário que o PS fez, para tentar mostrar que o PS é muito mau e eu sou muito bom. Eu não faço isso, não tenho experiência suficiente e respeito pelo interesse público para não fazer uma coisa dessas. O PS fez coisas boas, ficarão. O PS fez coisas más, mudarão. Essa é má, mas não muda de uma forma radical ao ponto de eu prejudicar o interesse público só para aborrecer os antigos governantes do PS. Isso seria uma estupidez, não vou fazer isso, como é evidente. E Eduardo Cabrita vai ser constituído arguido naquele processo do atropelamento mortal na A6. O Ministério Público terminou a abertura do caso. Não sei se quer comentar. Não tenho nenhum comentário a fazer. Não é nada comigo. E espero é que seja a acusação, seja o julgamento, para lá de ser rápido, que seja justo e que se consiga aferir efetivamente se há alguma responsabilidade do ex-ministro, ou se não tem nenhuma, porque também não era ele que ia conduzir, eu não me meto por aí. Posso fazer uma questão para a imprensa regional, se faz favor. Quais as mais-valias ou potencialidades deste território, que é o Distrito de Santarém, para uma estratégia nacional? O Distrito de Santarém tem, obviamente, como qualquer outro distrito, enormes potencialidades. Aqui tem diversas potencialidades, mas é um distrito onde a agricultura é muito relevante e eu acho que Portugal, também tenho dito isso nas diversas intervenções públicas que tenho feito, tem de olhar mais para a agricultura, principalmente nós temos um déficit em termos de produção muito grande, nós dependemos em larga medida das importações de bens alimentares e, portanto, não estou a dizer que temos de ser autossuficientes, mas não podemos ser tão dependentes, temos de melhorar a nossa produção e a nossa produtividade na agricultura e temos um problema gigantesco na agricultura, que é o envelhecimento daquilo que são a população ativa e os empresários agrícolas, que são, enfim, estão numa franja etária substancialmente acima dos 60 anos. Nenhum setor tem futuro se não tiver jovens no setor e, portanto, esse desafio que é relevante na agricultura, se estou num distrito onde a agricultura, por sua vez, também, em termos comparativos, é relevante, é aqui que também temos de atuar.